Olá, eu sou o João Marcos e esse é o podcast Vozes do Saber. Hoje a gente está aqui com o Alessandro Mandini. O Alessandro, ele é criador de cavalos, ele é treinador, né, de cavalos, Isso. enfim. E você também é psicólogo equino. Tanta coisa, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Antes da gente falar, eu vou te deixar uma lembrança do Muito obrigado, do programa. Pode abrir e a nossa produção vai dar um jeito e botar uma aguinha para você aí. Enquanto isso, eu vou falar dos nossos patrocinadores, que quem traz aqui o podcast para vocês é o Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio em Vargem Grande Paulista, um colégio com princípios e valores cristãos, sem medo de errar, a melhor escola aqui de Vargem Grande. Usa sistema Mackenzie de ensino. Nós temos inglês bilíngue na grade curricular. Inglês eles têm todos os dias, o aluno tem contato com a língua inglesa todos os dias. Nós temos aula de robótica, uma estrutura muito boa de laboratórios, quadra, espaço e etc e tal. Temos também psicopedagogo que atende aqui o colégio, as dificuldades das famílias, sem custo algum para os pais. E o que é um colégio com princípios e valores cristãos, né? Muita gente imagina que seja um colégio onde ele vai ter que vir, vai ter que ir para um culto, ou fazer orações, ou para uma missa, rezar, e, enfim, e se converter ao cristianismo, essas coisas assim. Não tem nada disso aqui. Apesar da gente ter a crença nossa cristã, o ambiente aqui é diferente. Então é um ambiente onde o aluno vem e ele não vai sofrer bullying, não vai ter briga, não vai ter assédio, ninguém vai ficar incomodando o seu filho ou sua filha. As ideologias que correm por aí, né, que todo mundo quer enfiar a goela abaixo, e sexualização precoce, identitarismo, ideologia de gênero, todas essas coisas aí não tem aqui. Então é um excelente ambiente para você vir estudar, fazer sua amizade e viver sua vida e se progredir profissionalmente. Se você está na idade escolar e quiser vir conhecer o colégio, ou você tem filhos, netos, amigos que tenham crianças onde você gostaria que tivesse num bom ambiente, o Colégio Cognos é a melhor escola. Também a Zione, né, que faz a nossa parte aqui de captação dos vídeos, ela que produz aqui o podcast, edição de vídeos e tal. Então quem banca aqui o nosso podcast. Muito bem, Alessandro. Bom, recebi uma boa indicação sua, né, sobre sua pessoa. Você então trabalha com cavalos, certo? Sim. Mexe com cavalos, mas além de treinar os cavalos, você usa essa parte dos animais também para solução de problemas das pessoas. Como é que funciona isso? Primeiro, antes de entrar nisso, me conta um pouco aí da sua história. Como é que criar cavalo, imagino que seja um negócio barato, né? Não deve ser tão... que criar gato também não é tão barato, né? Mas imagino criar um cavalo, como é que deve ser isso aí, né? Você vai saber bastante coisa interessante hoje desse mundo de cavalo e do mundo do pessoas e cavalos, que também é uma linha ali que eu segui bastante nesse tempo todo aí, né? Porque... Você é psicólogo? Não, eu fiz psicanálise, estudei psicanálise, estudei neurociência. Entendi. E tentei relacionar esses temas para o que o cavalo é e como ele entrega para nós ferramentas que podem nos ajudar. O cavalo. O cavalo é um animal de 4 patas. Aquele que você conhece. Sim, que gosta de ser cavalo. Exato. E aí, você falou uma coisa interessante. Ele gosta de ser cavalo. Ele não mudou. Do dia que ele foi criado até hoje, ele é um cavalo. O ser humano mudou bastante. Né? A gente hoje faz um podcast, se pensar nisso... Há poucos anos atrás, né, 30 anos atrás, não era possível ter tanta informação em tão pouco tempo. Que dirá há 100 anos. Exatamente. Mas o mesmo cavalo de 100 anos é o de hoje. Isso. Ele tem hábitos iguais, ele tem costumes de vida igual. Então, ele tem muito a ensinar. Tá, antes de você entrar nisso, o cavalo, a gente só vê cavalo mansinho, bonitinho e tal, mas todo cavalo nasce assim, bonitinho já, manso, ou todo cavalo nasce chucro e você tem que dar um jeito dele ficar manso? Chucro e dar um jeito dele ficar manso. Todo cavalo. Não tem cavalo que nasce domesticado. Nasce pronto, domesticado não. E como é que você domestica tanto cavalo assim? As pessoas, né? Sim. Que haja cavalo por aí. Nem todos os cavalos ficam dando coice nas pessoas. Como é que faz? Bom, tem a ver também com a nossa evolução no decorrer do tempo. Então, como é que funciona o cavalo? Ele nasce lá um potrinho. Quando ele nasce, ele procura uma referência maior, no caso a mãe. Mas ele não sabe que a mãe ainda é a mãe.
Ele sabe que, né, por instinto, ele tem que mamar, então ele já, instintivamente, ele já nasce, dentro de 1 hora e meia, já está em pé e mamando. Tá. Vai mamar em quem estiver perto, no caso a mãe. Sim. Mas se nesse dia o João estiver por lá e for lá e fizer um carinho, ficar por perto, ele também acompanha o João, porque ali ele está bastante ingênuo, ainda sem uma formação de saber que a mãe é aquela ali e que ele não deve seguir mais ninguém. Entendi. Então, nesse dia, João, a gente faz uma coisa chamada imprinting. É nesse dia que eu ou alguém da equipe vai passar a mão nesse potro inteiro. Vai passar a mão nas patas, na cabeça, no corpo. E vai desensibilizar, vai mostrar para ele que depois, na vida adulta, ele pode deixar alguém pegar na mão para ferrar, pegar no pé para ferrar, passar a mão ali onde vai ficar a cela, onde vai ter que precisar fazer higiene do ouvido, atrás do rabo. Então, ele vai gravar no seu corpo essas sensações como sendo positivas, como sendo ok. E vai ficar menos agressivo lá na frente quando você precisar lidar com ele. Tá, que legal isso aí. Então, nisso a gente evoluiu bastante, em como tratá-lo. Porque, antigamente, os animais nasciam do mesmo jeito, né? Como nascem até hoje, e eles ficavam soltos no campo. E ali era só a mãe, qualquer pessoa que chegasse perto ele fugia, porque o cavalo ele tem essa característica. Como ele é um ser que ele é comida, então na natureza ele é comida. A onça come ele, o leão come ele. Então ele tem que estar pronto para fugir. Então, olha só, eu falei agora há pouco, ele nasce, depois de 1 hora e meia, tem em pé e mamando. Isso aí. Ele tem que estar pronto para fugir imediatamente assim que ele nasce. Então, antigamente, eles nasciam lá a campo, no pasto. Alguém ia lá, via que nasceu, cuidava ali, às vezes tem que curar o umbigo. Curar o umbigo para passar iodo para não entrar nenhuma bactéria ali no umbigo. Tá. Mas no decorrer do tempo ali, até os 2 anos e meio, 3 anos, que é a fase de você começar a domá-lo, então demora quase tudo isso, 3 anos, ele ficava sem ver gente. E, obviamente, ele ficava com um instinto de luta e fuga muito exacerbado. Tá. Ou ele vai lutar contra o predador, ou vai fugir do predador. Nós somos predadores, mas nós precisamos montar na comida que é o cavalo. Sim. Então, antigamente, se fazia isso por uma submissão, por medo. Então, você já deve ter visto que alguém monta no cavalo, ele sai pulando, ele sai doido aí, selvagem de tudo. Sim. E a pessoa que tem que estar em cima tem que ser extremamente corajosa, e aí começa a chicotada e uma briga com o cavalo para ver quem vence. Quem vence. Ele vai ter muito mais força, muito mais músculo, muito mais agilidade, muito mais de coisas que a gente não tem. E nós só temos mais do que ele, inteligência. Então aí o homem faz o quê? Usa chicote, usa freios na boca, muito pesado, usa artifícios que contém esse animal debaixo dele. E aí ele aprende que se ele pular, se ele agir de uma forma errada, ele vai sofrer, ele vai apanhar. Assim que era antigamente. A gente evoluiu e hoje você tem uma coisa chamada doma racional, que inicia basicamente nesse momento que eu te disse do potrinho. Então a gente não tem o cérebro melhor do que o cavalo, então a gente vai mostrar para o cavalo que nem tudo é para ele colocar o luta e fuga em prática, que ele pode acreditar na gente, que ele pode confiar que a gente não vai matá-lo. Então, nesse momento de potrinho, se faz isso. Passa o tempo, e hoje não é incomum a gente ter o cavalo muito próximo da população, né? Então, a gente tem aqui um Aras aqui pertinho, aqui no 39 da Raposo, chama Aras Queimada Grande. E lá, se você quiser comprar um cavalo, você compra, hospeda ele com a gente. Então ele fica ou numa baia ou num piquete bem pequeno, como essa sala. E ele vai ter contato com o humano pelo menos 2, 3 vezes por dia. Alguém vai lá passar ração, vai jogar o feno, vai colocar água, vai limpar a sua baia. Então, normalmente, ele vai pegar uma intimidade com o ser humano. Aí vamos dizer que aquele potrinho que nasceu, e a gente fez lá o imprinting, que é essa manobra de sensibilizar o potrinho desde pequeno para que ele entenda que a gente depois é parceiro do lado dele. Esse mesmo potro ele agora passa a conviver conosco todos os dias. Ele não vai ficar igual um cachorrinho, como a gente imagina. Mas ele vai aprender que o ser humano não é mais uma ameaça. E lá na frente, na fase da doma, nós iremos precisar do instinto de luta e fuga. Ainda ele não está domado, ele não só tá domado. Não incomoda com a gente. Até porque na fase de crescimento, você não pode colocar peso sobre ele. Então, é igual uma criança, né? Ela não vai poder fazer exercícios aí de força antes de estar com seus ossos todos fechados, com sua musculatura toda pronta.
E lá na frente, a gente precisa desse cavalo com um pouco de brio, ou seja, a gente tem que estimulá-lo e ele andar. Precisa dele manso o suficiente para que ele pare e entenda nossos comandos. E não é mais no processo antigo de submissão bruta. Hoje a gente aprendeu sobre o cavalo. E aí que é interessante, ó, a gente não aprendeu a ciência do foguete. A gente quis crescer tanto para aprender, e quando a gente chegou a um aprendizado aqui em cima, a gente viu que basta ser simples, puro e vazio no contato com o cavalo, que a gente chega onde precisa. Então, ao invés de a gente criar um monte de protocolos e regras e muita informação, basta a gente se esvaziar. Porque a gente aprendeu que não é o que a gente fala, a forma como a gente mexe a mão, ou mexe o pé, ou faz qualquer coisa, que vai se comunicar com ele. Mas é como se o que eu tenho aqui dentro se comunicasse com o que você tem aí dentro. E o cavalo tem essa habilidade de entender esses pequenos sinais que a gente passa. Não é por nada espiritual, não é por nada lúdico, é ciência. Sim. Ele capta, nos mínimos gestos nossos, o que a gente demonstra. Então, por exemplo, eu posso aqui ter um monte de problema na minha mente, mas por estar numa situação social, eu sorrio, eu me porto de uma forma que não lhe ofenda, que não te deixe preocupado comigo, porque o que aconteceu com o Alessandro? Ele chegou aqui tão triste, tão desanimado, mas ainda assim eu estou aqui, carregando uma tristeza, carregando uma coisa ruim, e você não vai perceber, porque normalmente a gente consegue fazer isso para outro ser humano. O cavalo ele vai perceber exatamente aquilo que você sente. Então, ele percebe o que ele tem dentro dele lá? É uma bússola, alguma coisa que sente as vibrações, assim? Como ele percebe isso aí? Antes de chegar nesse ponto, eu vou te dar um exemplo um pouco drástico em relação ao que acontece, só para que quem nos ouve também entenda. Se eu estiver deprimido, então eu estou deprimido. Por mais que eu tente me perfazer, eu nunca vou conseguir fazer assim. Eu estou tão deprimido hoje. Não consegue. Não dá. E o inverso também. Então, eu vou carregar a depressão e vou dar um sorriso, um pouco de sorriso amarelo que a turma fala, né? Isso. Não vai convencer, não vai chamar atenção para que você se preocupe comigo, mas vai passar. Então, meus pequenos sinais não vão lhe chamar atenção, eu vou esconder minha tristeza e a gente vai ter uma boa conversa mesmo assim. Para o cavalo, se você não for autêntico nos seus sinais, ele percebe. Então, se você ou eu estivermos com medo, aí eu falo para você, né, a partir de um exercício de chão, está lá o cavalo rodando em volta da gente, você está no meio do redondel, que é um cercado redondo ali. E seu objetivo é ter uma comunicação, estabelecer com ele uma comunicação. Eu vou te explicar detalhes e falo, vai lá, João. Só que você tem medo. Quando você esticar teu braço e se abrir para o cavalo, o medo te impede de você fazer um movimento liso, um movimento tranquilo. O medo te faz você fazer assim. Isso. Esse detalhe, ele percebe. A forma como você se demonstrou para ele. E aí, lembra que ele é comida? Sim. Mas dentro da manada, ele tem lideranças, ele tem uma hierarquia que funciona muito bem. E você pode assumir essa função de líder. Só que ele, como alguém que vai lhe seguir, porque você é um líder, tem que confiar em você. Agora, entenda a relação. Ele vai confiar no predador? Não vai. Não vai. No predador agressivo, é muito mais fácil de ele entender que tem que fugir dele. Agora, e no predador inconsistente ou medroso? Vale como líder? Também não. Não. Porque um líder para ele tem que ser alguém mais forte, que vai carregar ele, assim como um cavalo líder, carrega para um lugar bom, para um lugar de boa água, de bom capim, de boa alimentação, de sombra. Então o líder cavalo faz isso. Quando ele confia na sua liderança, ele para o que está fazendo e tenta te seguir. E é incrível esse momento, João. E agora, assim, como é que, por exemplo, você pega um cavalo, eu já vi daí aqui no 40 e pouco tinha um aras ali, né? Que até chama aras. Sim, a Bela Vista. O Bela Vista. Era um aras mesmo lá, né? E aí saía lá o pessoal com os cavalos, os monstros, os cavalos gigantescos.
Pô, se você está sozinho, um monstro daquele dentro desse negócio, você fica com medo mesmo. Como é que você pode entrar lá e falar, não, tá bom, beleza, esse cavalo aí, se ele soprar, ele me mata. Como é que você tira o medo de... Não é tão difícil. O desconhecido causa medo. Sim. Tem gente que tem medo de escuro justamente porque não sabe o que tem ao redor. Se acendeu a luz, nada é perigoso aqui dentro dessa sala. Não é assim? É super estranho. Quando você tem medo de cavalo, significa que ele é escuro para você. Ele é um ser, ele ainda é um momento, é uma situação que você nunca teve acesso. Mas se eu disser para você que o cavalo é extremamente dócil e ele é um ser gregário, ele procura estar em manada, perto de outros e gosta de estar perto de você. Então vamos lá. Ele nasceu, né? Deus criou ele para ser alguém que come, foge e reproduz. Isso aí. Tem 3. O chip dele tem 3 ações. Microcódigo. Só isso. Então ele não pensa, não raciocina, né? O ser humano raciocina. O cérebro dele tem 600 gramas de qualquer cavalo. O nosso tem 1,5 kg. Tem algum que nem parece que tem 200 gramas, mas todo mundo tem. Tá certo. Então, a gente talvez espera que ele nos entenda na explicação, na razão. E é muito mais nessa emoção. Então, se eu te explicar como o cavalo funciona, você pode ainda ter as suas dúvidas. O ser humano questiona, julga tudo, não acredita tão fácil da primeira vez. E daí você vai testar a respeito. Nesse teste, você vai se permitir correr risco até o nível 1. Porque ainda você não confia, você não sabe o que acontece. Vai que ele me dá um coice mesmo fazendo certo. Me morde. Então você nunca vai estar entregue na primeira vez. Mas a primeira vez você vai conseguir fazer um pouquinho e vai ter dele uma resposta. E esse pouquinho te deixa tão satisfeito que você tem vontade de fazer um pouquinho a mais. E aí você vai ter uma outra resposta. E logo você se abre a respeito. Você tenta fazer mais intenso. E daqui a pouco você está passando debaixo do cavalo. E ele não vai fazer nada com você. Porque ele agora confia em você. Ele não faz. Não faz. Não faz. Agora você tem que se permitir. Entender o suficiente para não guardar em você um medo, ainda que seja oculto. Porque lembra que eu falei que ele sente? Ele percebe? É por vibrações e frequência. Vamos chegar nessa parte. Sim. Quando a gente tem medo, a gente sua frio, nosso coração acelera, nossos músculos ficam mais tensos. Isso muda o nosso estado. O cavalo está ali, ele está percebendo isso. Porque, não sei se você já reparou, quando pousa uma mosca no cavalo, ele dá com o rabo ali, ó, e espanta a mosca. O cavalo tem um couro grosso, tem pelo. E uma mosca, quando pousa, ele sente e tira. A gente às vezes não sente, mas ele sente. Caramba. Então olha como ele é sensível a essas pequenas vibrações que chegam perto dele. As orelhas dele, cada uma vai para um lado, de forma independente, inclusive para trás. Os olhos enxergam tudo, até o rabo dele quase. Então só no meio do rabo ali que ele não enxerga. É mesmo? Então ele está atento a tudo, a todo momento. Você, por estar sempre por aqui, talvez você conheça detalhes dessa sala aqui, assim, de A a Z. Mas se você perguntar para mim o que tem atrás de mim agora, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se a parede aqui atrás é branca, se tem janela, se não tem. E eu entrei aqui. Não sou capaz de dizer. Até vou olhar. Essa planta eu não vi. Não. Juro por Deus. Fosse um cavalo... Se fosse um cavalo, ele saberia exatamente o que tem aqui atrás dele. Né? Porque ele é obrigado. De qualquer lugar pode vir uma ameaça. Sim. E ele tem que fugir. Então o primeiro instinto dele é fugir. Então quando você aprende que você não pode ser essa ameaça e você se porta como tal, o cavalo relaxa, se tranquiliza e espera de você um comando. Nessa hora, João, você não precisa de chicote, de freio pesado, de espora. Você simplesmente vai se comunicar com a mesma pureza que você fez para que ele parasse e quisesse te seguir. E aí vira uma relação que é um balé. É muito gostoso. Isso é com qualquer cavalo? Com qualquer cavalo. Agora, por que o pessoal, então... A gente não vê muito mais assim na rua, charrete, essas coisas, mas eles põem a viseira, põem o freio, um monte de coisa lá, espora, né? Tem uns...
Daria para você colocar um cavalo numa charrete e andar numa boa sem isso aí? Mas daria. O pessoal não manja disso, então. Exatamente. Na evolução do humano, muitos pararam. Sim. E aí eles acreditam que aquela tradição que passou de bisavô para avô, para filho, papá, que é isso aí que é o certo ainda. E ainda tem alguns absurdos. Por exemplo, o cavalo tem uma enfermidade chamada cólica, que é assim, muito agressiva, mata rápido. É uma constipação, é um intestino preso de tal forma que o cavalo tem dor severa, e aí o processo é veterinário, muito técnico, muito trabalhoso, culminando numa cirurgia, talvez em 6 horas a partir do primeiro sintoma, para que você salve o cavalo. É um processo bastante específico daí da veterinária, e assim, um dos maiores medos para quem tem cavalo é a cólica. Mas até hoje há quem pense que é possível curar uma cólica com café amargo, com refrigerante na boca do cavalo, com jogar óleo mineral lá por trás do cavalo para amolecer. Uhum. Isso só vai prejudicar. Mas há quem diga que o avô fez um dia no passado e deu certo. A gente sabe que é impossível fazer isso dar certo. Não dá certo, não vai acontecer. Mas há quem faça. E aí a pergunta que eu faço para mim mesmo, cada vez que eu tenho que ou treinar um cavalo, ou ajudá-lo de alguma forma numa cólica ou em qualquer outra doença. Se ele pudesse falar, o que ele diria para mim? Imagina você, com uma baita de uma cólica, João, não podendo falar, agora você é mudo. E você está com cólica, você está precisando de analgésico, você está precisando de tirar aquilo lá. E alguém vem te dar um café amargo, vou dar um coice nele. Ou pior ainda, tenta colocar óleo mineral lá por trás, e você só está piorando a sua situação. Sim. Você tem que ir para o hospital, você tem que fazer outra coisa. E na doma não é diferente. Esse cavalo vai pular quando eu montar. Lembra por que ele pula? Porque ele quer fugir. Não é porque ele quer te bater. Ele quer viver. Sim. Ele acha que você vai matar ele. Então basta você mostrar que você não vai matá-lo, que você é confiável, e ele não vai pular. É assim que funciona. Então, eu vi outro dia um canal mas lá no Rio Grande do Sul, aí tinha um fulano lá que tinha até um nome lá, que era o rei de amansar cavalo. Uhum. E assim, botava o cavalo chuco, o cavalo já saía lá pro canto e ele ia atrás do cavalo rodando. Daqui a pouco ele estava deitado com o cavalo passava por baixo, o cara passava por baixo do cavalo, ficava aqui assim, a cara do cavalo, e nada, e o cavalo já é, mas assim, coisa de minutos. Como é que consegue? Se quiser, eu te mostro lá. Mostra, eu acho legal. Você consegue fazer assim? Consigo. Também? Qualquer cavalo chega lá, não interessa. Não interessa. Porque justamente isso. Geralmente é num lugar, ou num cercado pequeno ou num lugar redondo, né? Isso. Porque assim, o cavalo ele tem uma inteligência também, não é raciocínio, mas ele consegue perceber algumas coisas. Por exemplo, ele tem que fugir do predador. Você é predador. Ele não quer você. Então você vai estimulá-lo a fugir. Só que ele não vai fugir para onde? Ele está preso em um lugar redondo. Uhum. Qualquer lugar que ele correr, ele está perto de você. Aí, em uma determinada hora, você para de mostrar para ele que você quer que ele fuja. Você simplesmente relaxa, esvazia, fica quieto. Ele vai falar, estou gastando energia à toa. Estou correndo aqui para lugar nenhum. Esse cara aí do meio, que é o predador, até agora não me matou, comigo, não fez nada comigo. E agora ele parou. E eu sinto que ele não está com medo, não está agressivo. Eu vou lá ver o que ele quer. E aí você estimula a curiosidade do cavalo. O cavalo tem uma diferença nossa, de humanos, que é ímpar. E é por isso que daqui a pouco a gente vai falar sobre como eu juntei essas duas coisas. Mas o cavalo, ele não julga. Ele não pensa antes, ele não prevê. Ele simplesmente chega lá para perguntar quem que é o João. Então ele vai chegar perto de você, ou vai cheirar, ou vai ficar ali por perto, esperando uma ação sua. Você agora que tem inteligência, você vai acariciar aquele cavalo, fazer um carinho, mostrar para ele que ele fez bem em decidir por chegar perto de você. Quando você faz esse carinho nele, João, você pode andar para qualquer lugar e ele vai estar aqui do lado de você, seguindo você, sem nenhuma corda, sem nada, sem você querer. Se você correr, ele corre. Se você parar, ele para. E daqui para frente, você que é o líder dele.
Então, é incrível que daí você sai desse ambiente e coloca uma outra pessoa, que também não sabe de nada. Talvez tenha medo, não conheça nada, e ela tente fazer. Não vai conseguir. E aí? Aí ela tem que aprender a se esvaziar, a falar a língua, a falar o cavalês. Então a gente não ensina para ele a nossa língua. Ele não tem massa cefálica para aprender. Mas nós podemos aprender porque a gente tem recurso mental para aprender a língua deles. Então quando a gente aprende a língua deles, fica muito mais simples esse contato. E aí, voltando para o humano, você fez direito com ele. A segunda pessoa não fez. Aí amanhã voltam as mesmas pessoas, você e a outra pessoa que fez errado. Ele não vai olhar para vocês dois vindo e falar assim: nossa, lá vem aqueles dois de novo, vamos fazer eu correr para dois lados, querer que eu pare. Meu Deus do céu, é que lá nem sabe fazer e também tá vindo aqui. Então ele não vai ter esse pré-julgamento. Ele vai olhar para você. Quem é o João hoje? O João de ontem eu conheci. E o de hoje? Se você tiver um cavalo e você todo dia andar nele, o dia que você estiver triste, magoado, chateado, pesado, nervoso, bravo, você vai ter uma montaria muito ruim. Ah, mas eu não posso me sentir assim? Pode, só que não monte. Espere um pouco, ande por ali pelo ar, respire, relaxe e monte. Ah, mas o cavalo não é uma terapia? A gente não melhora quando monta? Sem dúvida. Porque se você montar errado, você não monta direito, você não monta bem, você não monta com prazer. Então você se relaxa antes de montar. A hora que você monta com todas essas levezas que você agora vai começar a carregar, daí ele começa a te colocar coisas boas. O prazer de uma boa montaria, a resposta muito suave no seu toque. Então, você já andou a cavalo, João? Já. A primeira aula que dão pra gente é assim: pra virar, puxa pra cá, pra virar pra cá, puxa pra cá, e pra frear, puxa pra trás. É isso mesmo. Isso quando... Bom, eu montei assim, né? Vai lá em algumas águas aí, que tem lá os cavalos. Aí você sobe no cavalo e ele faz o trecho lá. Você finge que tá comandando o cavalo, mas ele nem sabe que você tá em cima dele, né? Pois é. Mas se você for assim montar num lugar mais aberto, a regra sempre vai ser essa. Mas só 2% dos comandos possíveis do cavalo acontecem na mão. 2%. Muito pouquinho. Então, você está conectado com o cavalo com as tuas pernas. Então, se você está sentado nele, ó, do seu quadril até o calcanhar, você tem contato com o corpo do cavalo. E você está sobre ele numa posição que o predador fica. Né? O predador vai lá comer ele por cima ali, né? Ou pela garganta. Sim. Então você está ali em cima. Você tem todo o teu corpo para você se movimentar e passar para ele sinais. Você já viu essas provas de adestramento olímpica, por exemplo, que está ali o peão em cima do cavalo, com as rédeas na mão, e ele não faz movimento nenhum, e o cavalo ladeia, vai para o outro lado. Exatamente. Então ele não está assim, assim, ele só está aqui, ó. Bom, sabe você que ele está dando comandos desde a coxa, da parte superior até o calcanhar pro cavalo. Não sabia mesmo, não. E ele vai aprendendo essa sutileza. É o antigo toque da mosca. Ela encostou nele, ele faz alguma coisa. Balança o rabo. Você ensina ele bem sensivelmente a responder toques musculares. O primeiro movimento que ele aprende começa na sua intenção. Se eu quisesse me virar para aquela porta ali, agora eu vou fazer assim, eu vou pensar primeiro para onde eu vou e logo vou mostrar meu corpo para aquela porta. Faça isso montado no cavalo. Então agora você sabe para onde você vai. Eu quero ir em frente para lá, reto. Eu estou sentado aqui, eu vou me posicionar para ir. Quando eu tomo essa atitude, ele vai. Nossa, e eu não precisa fazer nada. Agora eu quero frear. Eu estou andando com ele, eu quero que ele pare. Eu vou sim usar um pouco da rédea, mas olha, meu corpo inteiro vem para trás, inclusive minha mão. Não faça assim. Agora assim, como é que a gente aprende isso aí? Que pra mim, a gente sempre vê, sobe lá na cela, né? Isso. E fica com aquele negócio. Fica lá com aquele negócio e inclusive eles dão uma varinha, né? Isso. Agora você me falando isso, tô até com pena. Pra quê, né? Se uma mosca ele sente. Olha, a gente dá aulas aqui para você aprender desde o zero a comunicação com o cavalo até você sair ali uma pessoa que tenha sabedoria
know-how de como montar um cavalo com segurança e prazer em qualquer situação, em qualquer lugar. Então aí você vai de novo lá para as águas da Lindóia. Aí você vê aquele monte de cavalo fazendo passeio, você já sabe que eles vão seguir um percurso ali pronto, porque eles só fazem aquilo. Aí você viu um lá que não é do percurso. Aí você fala, eu queria montar aquele ali, que eu queria um pouco lá para cima, queria andar em outro lugar. Aí alguém fala para você, olha, aquele lá você tem que saber andar. Pois você anda. Você vai montar e vai conseguir ter prazer naquele cavalo novo, que você nunca viu. Então, nesse caso aí, que nem você falou, né? Você adestrou o cavalo, no dia seguinte você aparece lá de novo e o cavalo ele vai te reconhecer, ou enfim. Nesse caso, o cavalo sabe quem você é. Você apareceu do nada, ela falou, opa, quem é esse cara aqui? Tudo bem, ele já sabe que o humano não vai fazer nada com ele necessariamente, mas ele chega e fala, beleza, o Alessandro, ok, sobe aí que eu vou fazer tudo que você quer. Não sei quem você é. Imagina esses do passeio, não conhecem ninguém. Ninguém. Sobem 10 por dia em cima dele. Mas eles não fazem nada que a gente manda, né? O pensa que tá mandando. Mas fariam também. Se tirasse ele dali, eles fariam. Então, eles não precisam te conhecer em detalhes. Lembra que eu te falei? Eles precisam conhecer como você está hoje. Então, eles não te conhecem em detalhes. Ah, nunca vi o João. Ele não vai montar em mim fazer o que ele bem entende porque nem me se apresentou. Então, não é necessário isso. Mas você chegou lá, tá limpo, tá puro, tá correto. Você vai montar nele como um ser humano qualquer, porque ele não fica guardando, só deixa o meu dono montar. Não. E você vai montar e assim que você chegar na cela, ele vai saber o teu estado, vai saber como você está e conduz. E ele vai entregar da mesma forma que entregaria para qualquer profissional. Um cavalo que não deixa a pessoa, mesmo os cavalos já mais acostumados, que a pessoa vai... Que a gente vê muito em vídeo, né? O cara vai tentar subir no cavalo, não consegue, o cavalo se afasta e tal. Porque normalmente a pessoa tem alguma coisa assim, que o cavalo, opa, não tô afim não. Nunca é culpa do cavalo. Né? Nunca é. Tá. Porque se um dia ele estava quieto lá e um ser humano pegou ele para domar, o ser humano devia saber o que está fazendo. Então, se ele agiu errado, a pessoa inteligente procura o motivo que ele agiu errado. Então, toda vez que eu ponho o pé no estribo, que é onde você vai subir na sela, ele se mexe e me desequilibra e eu caio, ou ele sai andando e eu não consigo montar. Então, na hora da doma, você pôs o pé, ele não parou, você só vai montar no momento que ele parar. Tá. Ele aprende por pressão e alívio. Então, se eu pus o pé no estribo, eu estou causando uma pressão já sobre o dorso dele, porque eu estou fazendo peso ali. Essa pressão ou incômodo, ela só pode ser aliviada quando ele acertar. Então você imagina que só toda vez que eu ponho o pé e ele anda, eu tiro o pé. Ele vai aprender que quando ele anda, a pressão sai. Sim. Então é difícil você conseguir depois educar de novo. Tem animais que são menos entendidos, eu não vou falar que são mais brutos, porque se eu falar para você, João, puxa a rédea para trás para ele parar, eu nunca vou saber a tua força, o quanto você está puxando para trás. Agora imagina que em vez de você puxar assim, você faz assim, ó. Esse tranco incomoda, está machucando a boca. E aí, para aliviar essa pressão da boca, que você colocou a pressão aqui, não na mão lá atrás, ele empina, porque ele não consegue mais encolher o pescoço, ele tem que levantar e numa dessas ele levanta e aí ele cai para trás. Quando ele cai para trás, a pressão que tinha na boca sumiu, você sumiu das costas dele e para ele foi legal. Tá. O que acontece das outras vezes? Cada vez que alguém montar, ele levanta e joga para trás. E aí pode matar alguém. Sim. Então, esse cavalo passa por um processo de redoma. Ele tem que ser novamente domado. Dá muito mais trabalho, porque ele já aprendeu uma coisa errada. Você tem que fazer com que ele desaprenda, ou pior ainda, ensinar uma nova coisa para ele, se colocando em risco de ele ainda executar os pensamentos antigos. Então, na doma, tem muita coisa que precisa dessa sensibilidade que você viu no vídeo do rapaz do gaúcho lá. Sim. Saber os detalhes, saber ler o cavalo é essencial. Por isso que cursos para domadores, eles são cursos específicos para quem já está no universo da doma e quer aprimorar. Para entrantes, eu nunca domei um cavalo, quero aprender. Demora um pouco mais para que você consiga ter essa interação. Ou às vezes você vai ser tão inconsequente que vai achar que nenhum cavalo pode te machucar, e esse corre risco. Ou você vai ser aquele que não vai abandonar um pouco das práticas antigas e tentar mesclar a hostilidade e a doma por submissão
com a nova doma racional, que não usa mais esses métodos, né? Então, na doma é bem específico. Agora, só falando em cavalo ainda, depois a gente vai entrar naquela área de terapia lá. O cavalo, por exemplo, depois que você falou essas coisas, eu entendi que o cavalo é bem diferente do que eu imaginava. Para mim, o cavalo era só um animal de carga que ia puxar carroça, etc e tal. Então, um cavalo que puxa carroça, que serve para montar, para puxar coisa, para arar, etc., ele é um cavalo infeliz, né? Ou ele não liga para essas coisas, desde que você não maltrate. Interessante esse termo, João. A gente tem a tendência de atribuir sentimentos para o que a gente enxerga como tal. Então, você solta um cavalo, e aí ele vai correr, ele vai dar coice no ar, vai mexer a cabeça, e aí a gente fala assim, nossa, ele está nervoso. E para o cavalo que puxa arado, talvez pareça ser um trabalho infeliz. Porque tem cavalo saltando na Olimpíada e esse aqui está puxando um arado. O dia inteiro debaixo do sol, suando. Agora, será que está feliz o da Olimpíada? Será que ele sabe que ele está participando de uma prova? Acho que não. Não sabe. Para ele está fazendo a mesma coisa que ele faz em casa, só que agora num lugar cheio de gente. E se ele ali derrubar uma vara ou não, ele não está nem um pouco ligando. Então, se a gente acreditar que o trabalho do arado é menos importante do que o trabalho olímpico, a gente vai atribuir muito valor, muita felicidade, alegria para aquele cavalo de alta performance. Mas o que puxa o arado, ele também tem muito alta performance quando ele puxa um arado reto, quando ele faz a coisa no jeito certo. E feliz ou infeliz, ele não sente isso. Ele sente bom trato e maltrato. Então talvez um cavalo olímpico pode ser maltratado. Aí o maltrato envolve ficar muito tempo dentro de uma baia. Não acontece, tá? Mas poderia acontecer. Sim. Muito tempo dentro de uma baia, a doma iniciar muito cedo, não respeitando o crescimento, aí machucar mão e pé, dando uma espécie de reumatismo, né, sobre o osso e tudo mais. E ele é um cavalo de raça, cheio de coisa. Já o cavalo que está lá puxando arado, ele não tem maltrato, ele fica solto no pasto, ou seja, ele é naturalmente um cavalo, come do que dá no chão, recebe uma ração adicional, toma sol, toma chuva, convive com outros cavalos. Então, ele tem muito mais vida de cavalo e prazer nisso do que o olímpico, que é obrigado a dar uma performance. Entendi. Então, para ele, não é contado como alegria ou tristeza. É como bom trato e maltrato. Agora, por que as pessoas normalmente têm a tendência, talvez não só com cavalo, mas principalmente com cachorro, às vezes, né? De achar que o animal ele precisa de ter no frio cobertor, não pode ficar na chuva. Meu pai tem uns cachorros lá, uns caramelinhos lá. Quando chega de noite, eles têm lugar para dormir, mas eles querem ficar no relento, eles vão lá debaixo do sereno, ququanto mais sereno tiver, parece que eles mais gostam. Por que a gente tem essa tendência de achar que, por exemplo, um animal que nasce no solto, ele não tem cobertor e nem ele fica na chuva, sei lá. Por que o pessoal faz isso? É o que acha que ele é Para o cavalo, estão tornando cavalos pets. E para os cachorros, estão tornando cachorros filhos. Isso mesmo. Então, de novo, a culpa nunca é deles, é nossa. A maneira de nós enxergarmos aquilo que nos falta. Então, por exemplo, não é incomum que o ser humano compre um cavalo e ele tem que ser lindo, maravilhoso, pelo fino, grosso, encorpado, brilhante, de alta performance. A gente normalmente quer algo bom, mas projeta muito daquilo que nós não somos no animal que a gente tem. Entendi. Porque talvez você nem consiga montar um animal com tanta virtude. Você não é do cavalo, às vezes esse animal bem tratado, pelo fino, forte, tem um ímpeto, tem uma força que no lugar de ele fazer assim, é tanta força que se você não souber como controlar, você cai. Então, a gente quer demonstrar aquilo que nós não somos por aquilo que nós temos. Se você olhar, não só com cavalo. Há aqueles que talvez tenham uma casa modesta, mas andam com um carro, uma Mercedes, um carro bem forte, para que eles se mostrem melhor nos lugares. Mas também tem aqueles que têm um cavalinho do amor, do coração, e aí querem fazer o que você falou. Dá uma chuva, ele quer colocar o cavalo no guarda-chuva, dentro de casa. Aí é muito mais do senso de cuidar, de não conhecer. Eu crio também Border Collie, cachorro. E já não faço mais isso porque já cansei, mas você dava banho no Border Collie e levava ele pro Aras.
Ele saiu do pet shop cheiroso, pelo bonito. Ele correu 3 minutos, ele vai procurar um monte de cocô de cavalo e vai se rolar em cima. Volta verde e fedido. Mas ele ficou agora ambientado. Ninguém mais acha ele. Olha, o cachorro agora é caçador. Sim. O cavalo tem o faro apurado. Se ele sentir o cheiro do caçador, ele corre. O caçador tem que ficar do cheiro do cavalo para que ele não sinta cheiro diferente. Olha, então ele faz por instinto. Agora você fala assim, caramba, o que eu faço com o meu cachorrinho, que é meu filho, todo cheio de cheiro de cavalo aqui, de cocô de cavalo? Então, quando eles são eles mesmos, eles são felizes. Mas aí é nossa culpa. É verdade. Não é incomum que a gente veja em cada esquina um pet shop vendendo caminha para cachorro e custa caro. Sim. Um colarzinho para o cachorro, um frufru, uma coisinha, um perfuminho. Então, fralda. Alguém vai comprar isso daí, né? Com certeza. Mas é filho mesmo, né? É assim que filho. Então, tem mais coisas para falar sobre cavalo e tem coisa para falar sobre a terapia com cavalos. Você quer falar sobre terapia ou sobre cavalos? Vamos já colocar um pouco do humano no meio do caminho. Tá. Então beleza. Já entendi que o cavalo é sensível e a gente pode conversar com ele. Beleza, ele se resolve se a gente tiver resolvido. Como é que o cavalo resolve as pessoas? Exatamente por esse ponto de ele não ter mudado. Então, eu comecei a estudar a respeito de gente depois que eu vi o quanto que o cavalo me ajudou. Então imagina que sozinho eu ali com o cavalo, eu tentava fazer alguma coisa que eu via às vezes em fórum da internet, na época que eu não tinha YouTube para mostrar, e era tudo difícil. E eu fazia exatamente como dizia, não acontecia. E o cavalo nada. Nada. Aí foi evoluindo as comunicações, as literaturas. Nosso país é muito carente até de publicação nesse sentido. Né? Carente em um monte de coisa. Viu? Em um monte de coisa. Triste. E eu vi aí que a escola aqui, né, no início falou a respeito da metodologia, do que ela faz. Seria tão bom ver isso expandido e em larga escala, porque hoje cada escola tem um desenho, parece que para um aluno, e na educação de criança tanta informação diferente todo dia. Ué, se você abrir para nós, para o colégio, né? A gente faz uma excursão lá com as crianças. Ser o maior prazer. Eu acho que um monte de crianças vai pirar. E o tanto que eu posso mostrar de virtude. E sabe de uma coisa, João? As crianças são puras. Se eu levar você ou qualquer adulto aqui, né? Não vou colocar o seu peso só sobre você. Pega qualquer adulto aqui, nós já passamos dos 40, então alguém assim, que já carregou problema, já pagou boleto, já teve problemas familiares, já sofreu com a perda de parentes. Nós somos um pouquinho de tudo isso, não é isso? Sim. E esse pouquinho de tudo isso aparece em circunstâncias que você tem que ficar sozinho. Então agora eu te exponho para você ficar sozinho diante de um cavalo e eu fico vendo. Então você sabe que eu sei, você sabe que você não sabe, e o desafio está nas suas costas. Então, na sua cabeça, inevitavelmente passa o medo de errar, a vontade de acertar, o medo do cavalo, o novo que te faz suar frio, e essa soma vai potencializar com tudo que você já viveu. Se você for uma pessoa que está pesada, chora e depressiva, talvez você comece a chorar. Se você for uma pessoa muito mais aguerrida, muito mais nervosa e brava, talvez você haja com uma forma agressiva lá dentro. A criança, não. A criança, qualquer criança daqui, 4, 5 anos para lá, consiga ter um pouco de noção, ela vai fazer com o cavalo o que ela quiser. Rápido, assertivo e talvez não siga metade das regras que eu passar. Porque é pura, não carrega nada disso. Ela vai estar lá sendo ela mesmo, naquele momento presente. Ela não está pensando no que aconteceu ontem, nem no futuro. Ela está olhando para o cavalo como um ser mágico, é tão grandioso, é tão bom estar aqui, e ela faz. Pergunta, ao parênteses, vamos fechar, para você continuar. Se você for domar um cavalo, o cavalo nunca teve contato assim direto com o humano, você botar uma criança já maiorzinha que você raciocina, ele respeita ela. Ele respeita, ele não vai atacar, não vai fazer nada. Demora mais com o adulto, então. É lógico que a criança ela vai ser um pouco mais impetuosa, talvez corra para cima dele, e aí ele vai fugir tanto quanto. Mesmo pequenininho assim, ele tem medo?
Não é pelo tamanho, mas é pelo movimento que se faz. Tá, ok. Então, qualquer coisa que correr para cima dele, um cachorro, uma ovelha, tá. que não vai agredir ele, porque ele não tem condições de avaliar se é uma ovelha, se é uma criança ou uma onça. Tá. Então, beleza, mas se a criança, se eu ensinar ela a ficar lá no meio, lá, quietinha, ele não vai atacá-la, não vai lá buscar fazer mal para ela, porque ele não é um leão, ele não é um predador. Então ele vai, e daqui a pouco a criança vai atraí-lo. É impressionante, é bem legal. Não tem cavalo desequilibrado? A gente, às vezes, quando parece que tem alguns lá, mas não é, não. Não, os normais, assim, que não tiveram não tem, não. Ele é normal, ele vai agir conforme está no microcódigo dele lá, os 3 instintos dele lá, é isso? E aí ele vai ficar curioso. Então ele não vai julgar, ele vai ficar curioso. O que é essa criança? Vamos perguntar para ela. Daí ele vai chegar perto. Então, e como é que, assim, ajuda numa terapia? A pessoa tem ansiedade, a pessoa tem alguns problemas, tá com, sei lá, os problemas aí psicológicos da atualidade. Aí você fala, beleza, vamos fazer uma terapia com um cavalo. Ao invés de levar numa palestra da Juliana, por exemplo, que ela vai ficar 3 dias lá falando para você. E você fazer todo aquele... Você fala, vou tratar com um cavalo. Eu não tenho uma terapia. A gente tem um dia de treinamento. É muito parecido com o que a Juliana propõe, porém é um dia de treinamento. Então, nesse dia, eu proponho alguns desafios para aquela turma que está por ali, que são normais, são os desafios cotidianos. Então, por exemplo, eu vou te mostrar, então seus olhos estão aí, eu vou te mostrar algumas coisas e pedir para você localizar algumas coisas dentro dessa imagem. E você vai ficar surpreso de ver que seus olhos não são confiáveis, porque você não vai achar. Depois eu vou falar para você ouvir uma citação e me responder respostas simples a respeito daquela citação. E você e a maioria do grupo vai errar. Então, isso eu estou falando de qualquer pessoa. Não importa o nível de inteligência, o nível de trabalho que tenha. Aí você fala, poxa, se eu não confio nos meus olhos, não confio nos meus ouvidos, o meu cérebro que recebe essas informações também está me dando uns bugs de vez em quando. E é aquela máxima, né, João, que todo mundo já falou aqui. Não pense num elefante branco de bolas vermelhas. Já pensei. Então, o seu cérebro não é controlável. E aí, o que se chama de terapia é um dia de treinamento que mostra o seguinte. E aí eu volto um pouquinho no meu background de estudo. Então, pela neurociência e pela psicanálise, eu vi que nós temos alguns gatilhos que nos despertam. E às vezes eles fazem com que a gente haja de uma maneira impulsiva, ou muito nervosa, ou muito deprimida. Os nossos sentimentos ficam desequilibrados dependendo daquele gatilho que te aciona. Sim. Quando a gente tem uma possibilidade de encarar o cavalo lá dentro do redondel, a gente olha o cavalo, a gente olha possivelmente um perigo, né, que você nunca teve contato com ele, é um perigo. Essa informação ela é recebida pelos nossos olhos, vai para o cérebro, num lugar chamado hipocampo. E lá tem a amígdala, que é o sistema responsável pela luta e fuga, tanto quanto o cavalo tem. Então, se esse teto cai agora, a gente dá um pulo para fora, não sabe nem como, mas de repente está lá fora. Exatamente. Então, foi essa amígdala que disparou e deu em nós o start de sobreviver de alguma forma. Quando a gente olha o cavalo, a gente olha que é um perigo. Mas daí essa informação passa para o córtex pré-frontal, que é aqui na frente, que é o lugar responsável pelo raciocínio. A gente identifica que é um cavalo, que nós estamos no ambiente cercado, que ali é a porta, tudo rápido. Sim. Então a gente não sai correndo desesperado porque tem uma coisa acontecendo. O cavalo não tem isso, não tem a parte da frente, então não tem o raciocínio. Ele vê o perigo, a criança, a ovelha, a onça, tudo igual. Correu para cima, ele corre ou luta. Então ele não vai definir se você é perigoso só porque ele te conhece. Ele vai ver como você está naquele dia. Agora, os julgamentos que a gente faz nem sempre são confiáveis. É por isso que eu mostro que nós não podemos confiar nos nossos olhos, nem nos nossos ouvidos, nem tampouco no nosso cérebro, que vai pensar no elefante branco com a bola vermelha. Quantas vezes a gente já teve problemas só na nossa cabeça que depois não se concretizaram? 95% do tempo. Quantas vezes você já pensou a respeito de uma pessoa que você viu a primeira vez
como sendo chata, como sendo... Sim. E você conversava com ela, mudou totalmente a sua visão. Várias vezes. Quantas vezes você vê outras pessoas que realmente são chatas de longe, e ela vem perto de você e fala, meu Deus do céu, ela vem aquele chato de novo. E talvez ele nem seja chato naquele dia, mas ele é chato, já é dele já. Você já conseguiu dar esse rótulo para ele. Isso te faz perder uma porção de oportunidades, uma porção de vivências. Porque se no primeiro dia que você tiver o seu cavalo, você agir de uma forma errada com ele, e ele estabelecer que você não é um bom montador, você perderia o cavalo, né? Sim, teoricamente. Mas ele não sabe que você comprou ele. Ele só é um sujeito. Agora você tem a segunda chance, a terceira chance, a milésima chance. E o ser humano tem uma chance só de ser a primeira boa impressão, não é essa frase? É isso aí. Então nós carregamos muita coisa disso. A gente julga demais. É impossível para um ser humano, sem instrução, andar na rua e na hora que ele está dando seta para a esquerda e alguém não deixa ele entrar, ele assume que não sabe dirigir, não está me vendo, xinga. Porque a gente se acha certo, o outro está errado. Sim. Sempre o outro está errado. Exatamente. E aí, nesse dia de treinamento, eu mostro que muitos dos erros são nossos ou são erros que não existem nos outros. Então, não existe o erro. E a gente tem que simplesmente se dar a oportunidade de acontecer. Se dar a oportunidade de conhecer. Há aquelas pessoas que têm uma fobia social. E vamos falar de medo agora. Fobia social é aquela pessoa que prefere ficar em casa assistindo série, comendo pipoca, do que se relacionar com outras pessoas. Às vezes a pessoa é solteira, mas não se relaciona porque tem fobia, tem medo de ficar perto das outras pessoas. Bom, se o medo é uma dificuldade, vamos trabalhar o medo. O medo do cavalo também pode ser relacionado com o medo de ficar em público, diante de um outro animal que não entende sua língua. Então, tudo que aquela pessoa talvez sinta com outras pessoas, ela pode mostrar naquele ambiente para um cavalo. Eu tenho medo de relacionamentos, não com outras pessoas. Tenho medo de qualquer relacionamento, inclusive de me relacionar com o cavalo nesse momento que estou sendo pedido. E o cavalo, ele vai fazer sim ou sim o que ele tem que fazer quando você pedir. Ele não vai te acalentar quando você está triste. Ele não vai querer saber como você está para te dar um colo. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Quando você se muda e faz com que ele faça o que ele tem que fazer, você ganha confiança de saber fazer com outras pessoas aquilo que você fez com o cavalo. Parece ser muito, mas não. Ó. Se eu disser para você, João, toma essa água aqui, tá com gosto estranho. Vou tomar e ver. Mas eu te motivei muito pouco. Eu peço pro cavalo, anda para a direita para mim, por favor, que eu preciso que você ande. E eu faço gestos simples. Ele não vai. Agora eu com você. Eu já aprendi com o cavalo que tem uma forma de fazer com que ele se movimente de forma tranquila. E agora eu vou fazer com você. João, prova aqui. Vê se isso daqui tá com gosto bom. Vê o que você acha. Eu não falo que tá com gosto ruim. Eu falo o que você acha. Eu acabei de tomar. Então, inevitavelmente, você vai pegar a caneca e vai tomar. Exatamente. Fez? Então, olha, começo com a minha intenção. Eu quero que ele tome essa água. Porque lá eu ensino. Antes de você fazer qualquer coisa que eu vou te mostrar com o cavalo, para qual lado você vai querer que ele vire? Para a direita. Quantas voltas você vai querer que ele dê? 3 voltas. Em que velocidade? Galopando. Pois então, coloque energia para isso. Então, as pessoas aprendem que primeiro tem que ter um objetivo determinado. Em que velocidade, para que lado, de que jeito. E aí você vai agir de tal forma que você consiga fazer. Não conseguiu, vai passar o dia aprendendo, vai voltar e vai fazer. E vai fazer. Então, se eu tenho o objetivo de fazer você tomar essa água, eu vou trabalhar antes em mim o processo que eu vou fazer com que você tome. E não vai ser agressivo, eu não vou falar assim, toma essa água, você me deu, você vai ter que tomar. Entendeu? Eu não chamei para eu estar aqui, você que me chamou, essa água você que me deu, isso tá uma porcaria, toma. Eu arrumei uma confusão. Sim, exatamente. Mas, quando eu acho desse jeito, você fez o que eu precisava que você fizesse, continuamos na amizade, se for uma água realmente ruim, você vai jogar fora, você vai me dar uma outra água, eu vou ter meu desejo atendido. E resolvemos o assunto.
Quando o cavalo está com você, ele não pensa no que aconteceu ontem. Ele não pensa no que vai acontecer amanhã. Isso chama estado de presença. Olha, eu estou aqui agora. Nesse momento, eu estou aqui no podcast, eu peguei um trânsito na Raposo, eu tenho outras coisas para resolver no meu dia, mas eu não estou pensando em nada disso. Estou falando aqui e só estou aqui pelo tempo que durar. E eu tenho que deixar você sentir isso. Eu não posso ser alguém displicente. Imagina você me convida para vir aqui e eu fico assim, é assim mesmo, João. Não, você tem razão. Você fala, poxa, o cara não estava aqui. Ele estava pensando em outra coisa. Agora, eu recebo o convite, agradeço no meio do caminho aqui por esse convite. Estou feliz aqui dentro. Tento demonstrar essa felicidade pelo tanto que falo, pela qualidade do que eu falo. E você tem que sentir isso. Senão fica inócuo, eu perco a ação. Exatamente. Então, quando eu consigo fazer com que você sinta, o meu objetivo foi alcançado. Nas nossas relações cotidianas, e aí quando eu fui estudar a psicanálise, a neurociência, fiz até hipnose, que também tem alguma coisa que pode ser aproveitado, mas falo depois. Eu vi que nossos mecanismos de decisão cerebrais, eles também tendem a querer ser mais pelo excesso de informação que a gente tem do que realmente eles precisam ser. Os contatos humanos, eles também são básicos. Nós não temos só 3 regras: comer, fugir e reproduzir. Mas nós temos sensores de paladar, de tato, de olfato, de visão, que são tão preparados para receber informações. Então eu posso utilizar isso quando falo com você. Tanto na minha fala, a forma de eu me expressar. João, você consegue ver aqui um cavalo? Então você consegue ser estimulado pela visão, ser estimulado por aquilo que você acredita ser verdadeiro e você compra essa ideia. Se eu estivesse mais perto e te convidasse para... Vamos ali ver um cavalo, e pusesse a mão no seu ombro e te levasse, te conduzisse, você iria, mesmo sem querer ir. Sim. Porque é normal a gente dar o primeiro passo. Então, essas coisas o cavalo me ensinou e eu uso elas cotidianamente. Como eu te disse no começo, aqui no off, eu trabalho vendendo sabores para produzir bebidas. Sim. Vender sabor é tão subjetivo quanto vender vento. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Eu tenho que lhe convencer que o que eu gosto e o que você gosta não tem valor, e quem tem que definir é o cliente seu que compra. Só que ele não está aqui para dizer. Ou se tiver, tá você vende para milhares. Só para você ter uma ideia, um sabor para fazer refrigerante custa 3 a 5 centavos para fazer 1 litro. Se eu lhe der o sabor, estou te dando 5 centavos. Se eu quiser dar um desconto de 50%, vai fazer mal para mim e não vai te ajudar com 2,5 centavos. Então, não tem nada comercial que eu possa lhe dizer que é tão benéfico que você tem que largar de comprar do vizinho e comprar do meu. Eu tenho que usar todas as técnicas que eu tenho ali com o cavalo. Fazer você querer fazer. Quando você faz com o cavalo, você torna com que ele queira te seguir. Você não obriga ele a te seguir. Entendi. Então eu tento usar técnicas que faça o meu cliente querer comprar de mim. E não eu vender para ele. Se você quer comprar o que eu tenho, a venda aconteceu. E é isso que eu tento emplacar todos os dias, e que esse treinamento, que chama Centauro, ensina. Não vai ensinar a ser vendedor de alguma coisa. Vai ensinar você a ser vendedor das suas próprias ideias, ser vendedor das suas vontades, e fazer com que elas aconteçam de modo tranquilo, muito fácil, com as pessoas querendo te agradar, querendo fazer aquilo que você propôs. Mas é uma função de liderança. Sim. Tem pessoas que estão numa organização, numa corporação, e que elas têm lá um líder colocado, né? Um chefe, é normal. Nem sempre a posição de liderança dá a ele atributos de liderança. Sim. E ele tem uma posição que tem que decidir coisas. Mas se você está dentro da equipe, for alguém que consegue persuadir e mostrar benefícios daquele caminho que você está propondo, às vezes o teu chefe acredita na sua ideia e faça. E essa seja um bem em geral. E aí você cresce, você mostra ser alguém dentro da equipe que merece uma posição maior. E quando você atinge a posição, você já tem as virtudes, já tem os atributos. Então, é um dia inteiro de treinamento que vai estimular você a olhar para dentro de si, a crescer em outros
ambientes onde você acreditava que tinha que ler muito, ter muita informação, e às vezes é só você não usar o tanto de informação que você tem, se esvaziar um pouco, que você faz melhor. Faz bem feito. Bom, bem interessante, né? Eu vou dar uma visitada lá e a gente depois combina de levar as crianças para ver os cavalos. Dá né? para ir a pé daqui. Né? É pertinho. Tá bom, Alessandro, a gente precisa encerrar. Obviamente o assunto é muito amplo e tal, mas é interessante. Passou rápido, hein? Passa, você vê? Nem depois passou, já estourou aqui. Mas é um negócio que cavalo também tem uns probleminhas com cavalo. Justamente por causa de medo de cavalo. Mas vai lá, a gente vai perder esse medo aí. Medo assim, né? Tá lá em cima, sem medo de cair, o cavalo morder tua perna. Receio, então. Vai na medo, mas enfim. Mas tá bom, Alessandro, muito obrigado por você ter vindo. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente tá estudando aí de fazer um negócio mais livre, né? Porque senão a gente fica limitado. Tá certo. E tinha coisa de cavalo para falar, bastante coisa sobre cavalo pet, essas coisas, como é que cuida, como é que compra, enfim, mas não vai dar tempo. Quem quiser mais, posso deixar meu Instagram aqui? Pode, a gente vai colocar o collab, vai sair o Instagram embaixo. Então tá jóia. Foi muito bem recomendado, né, para a gente conversar com você, e é bem interessante esse negócio de cavalo, sim. Mas tá bom, Alessandro, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, João. Seu público é daqui da região. Sim. Eu não os conhecia. Peço desculpas que eu vim morar para cá há pouco tempo. Tranquilo. Então acho que a gente tem muito que aprender ainda. E tem... Olha, é vasto o assunto. Com certeza. No off ou no on, quando você quiser mais informações, está à disposição. Tá bom, maravilha. Bom, para você então que assistiu o nosso episódio, muito obrigado pela sua assistência. Lembre-se de curtir, fazer um comentário se você quiser, se inscrever no canal, né, para você receber mais informações, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, inclusive no caso aqui, pessoas que gostam de cavalos, que têm cavalos, enfim. A gente recebeu muito boas recomendações do Alessandro, ele pode ajudar bastante vocês a perder o medo de cavalo e se resolver em algumas situações. Muito obrigado, até o próximo episódio.